Pai do Senhor, meus irmãos, nesse vídeo eu quero falar sobre quem seria a mulher de Caim. Quando surge essa pergunta, irmãos, a melhor resposta que a gente encontra, que as pessoas falam, é que a mulher de Caim seria a própria irmã ou sobrinha, visto que normalmente se acredita que naquele tempo só existia Adão e Eva. Teve 2 filhos, Abel e Caim. Caim matou Abel, Então acredita-se que depois Adão e Eva teve filhos e filhas, que a Bíblia afirma que teve, E Caim veio a se casar com uma irmã ou com uma sobrinha. Mas eu discordo, irmãos. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, na palavra de Deus, que além de Adão e Eva e seus filhos, já existiam mais pessoas naquela época. E normalmente os irmãos, os pastores, as pessoas não querem acreditar nisso, Porque aprenderam desde o início de que o Senhor criou só Adão e Eva e veio a ter ali, a procriar, a multiplicar sobre a face da terra. Como que poderia Deus no início permitir o casamento de 2 irmãos e depois não permitir mais? Mas nós vamos ver aqui, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar para vocês, irmãos, dentro da palavra do Senhor, que existia sim mais pessoas. É que a Bíblia ela dá ênfase a Adão e Eva, porque eles foram escolhidos por Deus para ficar ali no jardim do Éden e foram postos à prova, diante do fruto do bem e do mal, que depois acabaram comendo e pecando contra Deus. Mas a Bíblia menciona outras pessoas que já existiam no início. Eu creio que o Senhor, assim como fez Adão e Eva, Ele fez também outras pessoas. Só que a Bíblia não dá muito destaque a essas outras pessoas. E é onde que nós muitas vezes somos levados a crer que só existia essa família. Mas se a gente for estudar a fundo a palavra de Deus, vai ver que existiam outros. E eu creio que daí é que surgiram o casamento dos filhos de Adão e povoou a terra, como diz a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 4, versículo 16 e 17. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Até aí tudo bem, irmãos, Alguém pode dizer assim que a Bíblia diz que Caim conheceu sua mulher, mas no sentido de que eles começaram a ter uma relação, mas eles já se conheciam, poderiam ser irmãos. Mas veja bem o versículo anterior, 16, versículo 15, o que diz: o Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor o sinal em Caim, para que não o ferissem qualquer que o achasse. Então aqui a gente já começa a ver, irmãos, que já existiam outras pessoas, porque o Senhor colocou o sinal em Caim para que aquele que achasse ele não matasse ele. Então, será que esse sinal seria só para Adão e Eva? Eu creio que não, eu creio que existiam outras pessoas. Vamos ver lá no início, irmãos, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, quando a Bíblia diz que o Senhor criou o homem. Vejamos: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então aqui nós já vemos que a Bíblia fala Deus criou o homem, mas quando a Bíblia fala o homem, não significa que é só um homem, significa que é o ser humano. Depois o próprio versículo complementa: macho e fêmea os criou. Então aí nós vemos que Deus criou o homem, macho e fêmea, o ser humano, não é só um homem. Não podemos afirmar que foi só Adão que Deus criou. Isso se comprova ainda mais, irmãos, no capítulo 6 do próprio livro de Gênesis, o versículo 1 e 2 diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra,
e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então aqui acaba de comprovar que existiam mais pessoas, a qual a Bíblia chama de os filhos de Deus. Casaram-se com as filhas dos homens. Então não era só Adão, existiam mais pessoas, está comprovado pela palavra de Deus. Às vezes a gente não quer concordar, porque aprendeu desde o início de que Deus criou só Adão e Eva. Mas isso, irmãos, leva aos críticos da Bíblia a questionar a veracidade da Bíblia. E a gente acredita que a Bíblia é verdadeira, que é a palavra de Deus, que é eficaz, que é inerrante. Então é importante a gente estudar a Bíblia com o coração aberto para entender o que realmente a Bíblia diz, para a gente não querer adaptar o versículo somente àquilo que a gente acredita, mas àquilo que realmente ela diz. Esta é a missão aqui desse canal, Palavra da Verdade. A gente falar a palavra de Deus verdadeiramente como ela é. E aqui, lendo esse versículo, a gente pode ver claramente que a Bíblia fala que existiam mais pessoas. Versículo 4, para complementar, capítulo 6 de Gênesis, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Aí, irmãos, esse versículo complementa tudo aquilo que eu já falei aqui, que existiam outros homens que eram chamados de os valentes, né? Eram homens de fama. E eu creio que através desses daí, né, assim como existiam outros homens, existiam outras mulheres. E aí, então, houve a junção dessas famílias com a família de Adão, com Caim, posteriormente Sete, que a Bíblia diz que depois Adão teve outro filho chamado Sete, mas isso já quando Adão já estava com 120 anos, é que ele teve mais um filho chamado Sete. Então, eu acredito, e daí que vem filhos e filhas. Então eu acredito, irmãos, que existiam mais pessoas, né? Isso não vai invalidar a veracidade da Bíblia, porque a Bíblia está comprovando isso. E creio que foi pessoas criadas pela mão do próprio Deus também, assim como criou Adão de barro. Creio que o Senhor criou outras pessoas, e através disso aí é que houve a povoação da terra. E então a gente precisa abrir o coração para conhecer a palavra de Deus, porque ela é a verdadeira palavra, e ela não deixa brecha para dúvida, mas ela é uma palavra fiel e verdadeira. Então, irmãos, quando perguntarem quem é a mulher de Caim, será que é a irmã dele? Será que é uma sobrinha? Não. Existiam, sim, era irmã, porque todos foram criados pela mão de Deus, mas existiam outras pessoas, segundo a Bíblia nos confirma. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, concorda com essa afirmação, com esse estudo, compartilhe esse vídeo, passe para frente, para que mais pessoas possam ter também esse conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe a todos.